Vamos lá. Senhor Ardelino, tudo bem? Como estão as coisas aí? Bom dia, que felicidade, que honra falar com o amigo, viu? Fico muito feliz por isso, doutor. Eu não estou aqui para vender, não tô aqui para vender nada, longe de mim. Eu acho que graças a Deus, já fiz meu pezinho. Hoje eu atuo porque eu amo, porque eu quero ajudar muita gente. Claro que a gente tem, né, cobra os honorários, porque tem que ter, o escritório tem que suprir os seus gastos, a minha equipe é grande, mas a intenção é sempre ajudar, nunca vender nada. Eu quero o teu bem, ganha um amigo aqui, viu? Tá bom? Eu realmente acompanho o senhor na sua plataforma aí, se entende? Que legal. E sempre a medida melhor possível aí, eu estou acompanhando o senhor aí, certo? Que legal. Não esqueci do senhor, não. Que legal, fico muito feliz. Então, Eu sempre falo que a gente tem que especializar. Quem faz tudo não faz nada. Você quer comer uma pizza boa, você tem que ligar numa pizzaria ou ir numa pizzaria. Agora faz pizza, faz esfirra, faz lanche, você vai comer tudo meia boca, concorda comigo? Né? E o direito é assim, a medicina, cardiologista é cardiologista, dermatologista é dermatologista. Agora, eu faço tudo, faz nada. Quem faz tudo não faz nada de bom, faz tudo mal feito. isso é verdade. E no direito, eu falo para os meus alunos, advogado que faz previdenciário não combina com direito imobiliário. Não adianta. Se eu não fosse advogado e fosse fazer uso capião, eu ia falar assim, você faz aposentadoria, doutor, doutora? Faço. Muito obrigado, estou indo embora, porque no meu caso é uso capião, né? E trabalhista é a mesma coisa. Trabalhista e previdenciário não combina com direito imobiliário. São ramos diferentes de códigos diferentes. Criminal também, né? Tem processo criminal, código penal. Então é a realidade da vida, né? Tem que falar isso que é verdade. Quem faz tudo não faz nada, só enrola os outros. Então, doutor, mas eu estive aí com o senhor em fevereiro de 2022, né? Que honra, que legal. Então, e nós havíamos conversado já também. Eu passei para a Camila aí. Eu vi, tá separadinho aqui. Tem o materialzinho. Né? Então, e aí o senhor ainda me passou para mim nessa época. O senhor está me ouvindo bem, né? Tô ouvindo e tô vendo bem, viu? Então tá bom. Então, foi passado, o senhor me falou, né, que por causa para que nós pudéssemos rescindir esse contrato, seria amigável primeiramente. Até o senhor me fez um desenho para mim, primeiro conversar, né, conciliar, aí eu daria 60, 90 dias para ela, né? Se acaso ela não quisesse aceitar, então teria que fazer a ação de rescisória, né, do contrato de comodato. Do contrato comodado. Poderia fazer a ação de rescisão cumulada com reintegração de posse. Quero rescindir o contrato e quero o imóvel de volta. Reintegração de posse. Na mesma ação. Mas passou todo esse tempo, porque o que ocorreu? Eu tinha aqueles problemas das partes, dos outros herdeiros. Eu expliquei para o senhor aquele negócio do fazer o uso capião, né? Então, mas o que aconteceu? Todos os outros meus irmãos passaram através de partilhas extrajudicial. Tá. Eu fiz direto no tabelionato de notas. Tá. Tabelião de notas. Só que uma família me recusou. Eu tive que entrar, que seria um percentual de 9,25, que era a parte de uma irmã minha. Aí ela veio a falecer já há muito tempo e eles negaram depois de fazer a partilha. Eu fui obrigado a entrar com os capião nesse percentual deles, de 9,25. O senhor fez uso capião porque o senhor tinha os requisitos, posse, mas pacífica, animus domini, a posse do senhor era exclusiva, então o senhor preferiu fazer uso capião para se tornar proprietário de 100%, porque o senhor na realidade já era, né? Já tinha os requisitos, já fazia manutenção sozinho, benfeitorias, né? Isso aí, então, e o que acontece? Essa parte aí, então, mas só que quando nós fomos fazer um acordo para que passasse, eles me dessem
a par cabível, que foi uma promessa que foi feita em 1980 entre meus irmãos, que seria assim, eu não sei se eu entro primeiro nessa parte da promessa ou se eu quero continuar o que aconteceu agora. Não, fica à vontade, fica à vontade, fica à vontade. Então eu vou voltar lá no início, para a gente não perder o fio da meada. Tá bom. Eu também não perdi a minha cabeça. Volta assim, volta assim. Então vamos começar. É o seguinte, meu pai havia deixado uma casa no interior de São Paulo. Nós éramos em 8 irmãos, e a minha mãe e meu pai. Tá. Meu pai, nós viemos para São Paulo em 1960, em 72 ele veio a falecer. E essa casinha ficou lá no interior. E nós alugamos uma casa aqui em São Paulo. Então, ao falecer dele, depois o proprietário dessa casa quis vender essa casa. Eu não pretendia mais alugar essa casa. Tá. Então, o que meus 2 irmãos mais velhos fizeram? Foram lá no interior, vendeu essa casa que era do meu pai lá, que era 50% da minha mãe, 50% para os herdeiros. Só que eles fizeram uma tramóia lá, porque nós tínhamos 3 menores. Teria que ser depositado em juízo e os 50% da minha mãe. Ou seja, tinha que dividir direitinho, né? O valor da venda, né? Então, só que na época lá, como eles iam comprar essa casa, eles deram uma tramóia lá e não houve a distribuição. Não sei o que foi que aconteceu. Aí o que aconteceu? Compraram essa casa, então, deram entrada nessa casa e foi pagando. Só que eles colocaram essa casa só no nome dos 2 mais velhos. Os demais herdeiros, os outros 6, não participaram na compra dessa casa. Entendeu? Entendi. Então, aí, bom, o seguinte, aí todo mundo foi continuando, moramos na casa lá, tudo. Aí o que aconteceu? No final, como foi crescendo, foi deixando. Aí, esse terreno que eu fiz essa minha casa aqui, meu pai também só comprou, pagou acho que 2 prestações e não pagou mais. Quem pagou fomos nós. Você entende? Então, aí quando chegou na época de 1979, 80, eu ia me casar. Você entende? E o senhor está há quanto tempo aí? O senhor está há muitos anos nesse imóvel, né? A verdade é essa, né? 40 e... Vai lá. Já 40, acho que 40 anos vai fazer agora. 40 anos. 40, 41. Então, mas só que é assim. Então, como eu ia me casar, eu ia pagar aluguel. E eu tinha feito essa casa aqui, que é a minha irmã, morava junto comigo lá e a minha mãe. Só que a casa ali é toda minha. Eu que construí, eu que paguei, eu que fiz. Fez as benfeitorias, fez manutenções e pagou, inclusive, né? Então. Aí, então, como eu ia pagar aluguel, eu estava pagando aluguel, os meus irmãos fizeram uma reunião e se propuseram, então, assim, como eu trabalhava com um irmão, e o outro meu irmão trabalhava com outro irmão, que era motorista de caminhão, então, ofereciam para ele uma parte de um terreno que ele tinha lá, e eu ficaria com esse terreno aqui que eu moro. E a minha mãe ficaria na minha casa até morrer. E a minha irmã, que mora lá, que é essa que está me recusando, ficaria até que pudesse criar seus filhos. Ela tinha 3 filhos na época. Então esse acordo foi feito. Então eu dei iniciativa para a planta, construí aqui, morei aqui, saí fora do aluguel, vim para cá. E aí o que aconteceu? E a coisa foi ficando. Eu nunca pedi. A minha mãe veio falecer em 26 de junho de 1996. Certo? Em 96 ela faleceu. Provavelmente, então, a minha promessa estava cumprida. Ela ficou até o último dia na minha casa. E eu não me preocupei em pedir a casa de volta para minha irmã. Deixei ela lá, como ela tinha seus filhos, morava lá com ela também, tudo, filhos, neto. E eu deixei para lá. Então agora eu vim pedir a casa para ela.
por 48 anos que ela está lá, 47 anos. Ela ficou desde quando eu entrei lá. Foi em 1976 que eu entrei lá, nessa casa. Você entendeu? Quando eu construí... É muito tempo, né? Muito tempo. Então vai dar 47 ou 48 anos. Né? E agora, então, eu fiz aquilo que o senhor falou. Eu mandei um comunicado para ela que eu vou precisar da minha casa, né? Eu fiz um comunicado aqui para ela, que acho que eu não passei para o senhor, mas eu... O que o senhor fez? Como que ficou? Eu fiz aqui assim, ó. O comunicado que eu fiz a ela, eu peguei de um vídeo do senhor, que o senhor falou que comodato tem que ser uma reintegração de posse. Isso, comodato é sempre reintegração de posse. Locação é sempre despejo. São contratos diferentes, né? O comodato é um empréstimo gratuito. A locação é um empréstimo oneroso, eu cobro. Então é reintegração de posse. Só que a faculdade de Direito ela é muito fraca, né? Ela é importante, mas ela é fraca. Então o aluno ele parece um robozinho. Comodato, reintegração de posse, reintegração. Às vezes a gente abre mão no contrato de comodato, às vezes a gente abre mão da reintegração de posse e faz ação o quê? Quando o cliente tem um registro, a reivindicatória, porque é uma ação que não discute a posse, se discute a propriedade. A chance de ter sucesso é muito maior, entendeu? Tá certo. Bom, eu não sei, eu acho que eu não errei fazer o comunicado, apesar que... Não, fez bem, fez o comunicado, certinho. Você viu como tem muito macete o direito imobiliário? Por isso eu falo que não combina com o direito de trabalho e direito previdenciário, porque é muito macete, são códigos diferentes. Atuar nessas áreas de leis diferentes é maluquice, você vai fazer besteira, só vai enganar os outros. Certo. Então eu fiz assim, né, que eu venho por meio desse comunicar a senhora Albemília Rodrigues, que é a minha irmã, né, Correia, que pacificamente peço a reintegração de posse do meu imóvel. Tá. Cito a rua de Laércio, de 655, no bairro Vila Aurora, conforme matrícula registrada no cartório de registro de imóveis. Né? Depois eu pus assim, por quanto farei a rescisão do contrato de comodato, firmado entre ambas as partes, que seria o distrito, né? Sendo que darei 60 dias para que desocupe o imóvel e providencie outro local de moradia. Não sei se... Fez bem. O senhor fez uma notificação extrajudicial. Perfeito, fez bem. Então, e aí, o que aconteceu? Ela pegou e está entrando com um pedido aí que eu pus aí, mandei para o senhor, de obrigação de fazer, né? O senhor acho que deve ter recebido aí. Eu vi. O senhor pegou ali, então. Só que acontece o seguinte, ela está me alegando muitas coisas aqui que não condiz. Entende? Ela tá... Muitas coisas aqui está mentindo, está sendo... Eu tenho documentos comprobatórios, né? Que não diz o que ela está pedindo aqui. Né? Então eu queria ver com o senhor. Qual é a fórmula e a possibilidade que eu tenho para ganhar essa causa? Esse pedido de obrigação de fazer é um processo, doutor? O que é isso? É um processo. Nós temos a ação de obrigação de fazer e obrigação de não fazer. Então eu posso fazer contra o senhor uma ação de obrigação de não fazer. Para o senhor não fazer reformas, benfeitorias, pode ser uma ação. Quando eu faço a ação de obrigação de fazer, eu quero que o senhor faça alguma coisa. Saia do imóvel, não construa, derrube uma parede que construiu, me deixe entrar no imóvel. Não é uma ação muito adequada no direito imobiliário, né? A estratégia por parte deles, ainda bem, não é muito boa não, porque não é uma ação comum no direito imobiliário. Tem outros meios de forçar o senhor a fazer um acordo, né? Talvez uma ação de arbitramento de aluguel, se é coproprietário, tem outros meios, mas ainda bem. Mas é uma ação que o senhor vai se defender, porque eles estão querendo obrigar o senhor a fazer o quê? Né? Tem lógica, eles são proprietários, não são, entendeu? Certo, então, eles estão obrigando a que eu prolongue, como eu coloquei um contrato aqui, o vínculo vitalício, né? Eles querem que eu permaneça esse vínculo. Então, eu quero saber com o senhor se há possibilidade desse contrato de comodato ser desfeito. Qualquer contrato pode ser desfeito. Quando ele não é bom para uma das partes, ele pode ser rescindido, é um direito. O distrato é um acordo consensual, é o fim do contrato de forma consensual. Se um quer, o outro não quer fazer um acordo, vai partir para a rescisão, né? Que é o que o senhor fez.
O senhor fez uso desse imóvel, o senhor tem hoje o quê? Dele? O registro ou não? Tenho o registro. Eu tenho o registro dele e tenho o registro do último aqui que eu fiz o uso do capião também. Saiu no dia 12 de... Tá vendo como o uso do capião funciona? Tá vendo? Que legal. Legal. Então o senhor tem o registro, o senhor tem o proprietário, o senhor é proprietário. O que eu faria? Sim. O senhor fez muito bem, fez a notificação para pedir para sair. Se não sair, não vai ter jeito. O senhor vai ter que levar o caso para o Poder Judiciário. E aí, como o senhor tem um registro, eu abriria a mão da reintegração de posse, por mais que tenha um discurso pronto, muito mal ensinado na Faculdade de Direito. Direito imobiliário a gente não aprende na Faculdade de Direito. E eu faria a ação que tem que fazer, que é uma ação reivindicatória. O senhor vai tirar a pessoa com base no registro, não se discute a posse, entendeu? Certo. Então, e aí, no caso... é uma opção. Ou o senhor faz ação de rescisão de contrato, se ele está em vigência, com reintegração de posse. Tem dois caminhos a serem seguidos aí. O contrato de comodato está em vigência, não está? Está em vigência. Está em vigência, então... Eu coloquei, eu não pus data, não tem data determinada. Tá, então é indeterminado, né? Então o ideal, o melhor a ser feito nesse caso concreto... É vitalício, né? O que deve ser feito nesse caso? A ação de rescisão de contrato do comodato com reintegração de posse. É o melhor caminho. E aí, nessa ação de integração de posse, deixa muito claro que o senhor tem a propriedade, súmula 487, né? Então, nessa parte aí, eu queria ver agora, ela está alegando vários problemas. Que também, o senhor deve ter lido aí, ela decretou a ele que está doente, ela está me proibindo de eu visitar o imóvel lá. Ela está falando coisas aqui que não condiz, porque diz que eu várias vezes estive lá visitando lá, e a última vez que eu estive lá foi em 2020, entende? E tive agora no dia 6 de janeiro para entregar para ela o papel. Então eu fiquei 3 anos, 4 anos sem visitar lá. Então são mentiras que ela está contando aqui. Ela está dizendo que ela está sofrendo de depressão, que é por minha causa. Mas o senhor não leva em consideração isso não. Processo, né, tem as alegações jurídicas que eu falo, né, que embasadas no código, mas tem muitas questões emocionais. Não leva isso pro senhor não deixa de fazer mal não. Porque... Eu falo que a gente não consegue... É verdade, a gente não consegue tomar conta das atitudes do outro, né? Então, porque eu estou passando mal, mas o senhor também está passando nervoso com a história, então não leva isso em consideração, não. Então, no caso aqui, seria conveniente eu também entrar com... Porque eu tenho laudos médicos, tenho receitas, tenho... coisas assim também para justificar isso. Seria conveniente eu acrescentar no processo? Eu vou ser bem sincero, o senhor pode fazer isso, se o senhor sentir bem, é um direito do senhor. Mas em relação ao processo, nada tem a ver, tá? É uma discussão que nada tem a ver. A gente, o leigo, e muito advogado, eu falo para os meus alunos, leva questões pessoais, né, para o processo. Tô com depressão, tô tomando tarja preta, tô com pressão alta. Nada tem a ver. Ali não é... O juiz, ele é frio, o juiz, o Poder Judiciário, ele vai decidir com base na lei. Então isso não muda nada, não ajuda ninguém a ganhar nem perder processo. Mas às vezes a gente menciona porque o cliente sente bem, sente à vontade, né? Mas não muda nada, viu? Certo. Então, explica para mim. Ela fez uma reforma grande na minha casa sem a minha autorização. Trocou-se portas, cortou parte das vigas da laje, que era um beiral, ela tirou tudo. E alugava a garagem por um tempo lá. E no contrato consta que ela deveria me avisar a reforma que ela ia fazer. Não fez. Não fez. Na verdade, toda reforma que eu faço, se não for de urgência, existem várias benfeitorias que podem ser feitas no imóvel. Voluptuárias, de urgência, né? Quando eu faço uma reforma que não é de urgência, se eu não avisei o locador ou no contrato de comodato o proprietário, ela vai incorporar o imóvel. Então, ela vai fazer escândalo. Eu quero uma indenização. Mas o judiciário está pacificado que não tem direito à indenização. Por quê? Foi feita essas benfeitorias, essas reformas, manutenções, sem o seu consentimento. Então, em regra, o senhor não teria que indenizar. Entendeu? Certo. E aí, eu não coloco no processo
Na verdade, eu não levaria isso para o processo, não. Isso não tem nada a ver. Se o senhor ficar levando esse processo, eles vão usar isso na contestação contra o senhor. Não levaria. Acho que não é. A rescisão é uma rescisão porque o senhor quer a rescisão. Qual que é o real motivo que o senhor quer a rescisão do comodato? Por que o senhor quer? Qual o motivo? Eu tenho 5 filhos, né? 3 filhos, o meu paga aluguel, um é solteiro. Então, na minha intenção era vender e repartir a parte para me legalizar todos os bens com meus filhos, tá? Deixar separado isso aí para que eu tô com 73 anos e já queria deixar em ordem para eles. Só que eu nunca neguei isso para ela, né? Eu não falei o motivo da minha coisa. Ou eu não vou dizer para o senhor que eu... porque se eu falar que eu vou morar no imóvel, como eu moro aqui nesse outro imóvel, ela pode me alegar que eu tenho um imóvel aqui. E outra coisa, eu tô aqui para te ajudar, você ganhou um amigo aqui, não precisa mentir, não, sempre falar a verdade, né? Não, eu quero escutar a verdade. A minha intenção mesmo eu queria vender e repartir com meus filhos. Entendi, a intenção é essa. Acabou, então é isso. Faz uma ação de rescisão de contrato, rescisão do contrato de comodato, com reintegração de posse. E tutela antecipada, fundamenta que o senhor é proprietário e não tem mais interesse em manter o contrato, uma vez que foi feito por prazo indeterminado. Não fala nada de benfeitoria, tem que fazer uma peça calculista, free calculista, né? Ou seja, uma peça que o senhor quer o imóvel de volta. Acabou. Ela vai apresentar a defesa, ela vai falar das benfeitorias, aí na réplica, o que o senhor vai fazer? Na réplica o senhor vai falar, essas benfeitorias eu não tenho que indenizar, porque ela fez sem minha autorização, e não são benfeitorias de urgência. Pronto, você está usando a jurisprudência. Você não pode criar provas, né, contra o senhor. Se o senhor menciona isso na inicial, o senhor está dando um tiro no pé. O senhor tem que mencionar isso se for necessário na réplica. Que eu falo para os meus alunos, falar demais você se perde, entendeu? Certo. Então, nesse processo aqui que ela fez, ela não testificou nada disso. Haverá um outro, então, por exemplo, uma audiência aqui e outras audiências poderá haver aqui nesse processo que ela está pedindo aqui? Ela está fazendo uma ação. Qual que é o nome da ação dela? Ela está reivindicando que eu prevaleça o contrato comodato. Ela continua na casa. Eu deveria prevalecer o vínculo do comodato. Vitalício aí. Vitalício. Não tem lógica, né? Tudo bem, foi um erro fazer um contrato de comodato por prazo indeterminado. Deveria ter feito por 2 anos, 3 anos e iria renovando, né? Uma renovação automática. Mas isso não é motivo. O comodato, ele impede o uso capião, então ela não pode fazer uso capião para regularizar esse imóvel e o senhor pode rescindir esse contrato. E o senhor tem motivo para isso. O senhor hoje quer utilizar com outros fins, quer ajudar filhos, né? O senhor pode usar isso, tá usando a verdade, o princípio da transparência. Deve usar a verdade no processo. Certo. Então, mas ela está reivindicando, porque existe uma narrativa aí, então, que eu fiz esse contrato para ela me passar a parte que caberia a ela daqui da outra casa. Porque ela tinha direito a 6,25 também. 6,25? Que é a parte dela, né? Então eu fiz todos os processos, todo o inventário, as sobrepartilhas, não foi cobrado 1 centavo de ninguém, mas ela e a filha dela, para assinar isso aí, ela exigiu que eu fizesse esse contrato vitalício. Foi o tipo de uma intimação, tanto ela quanto mais 2 irmãos. Eu faria o quê? O senhor fez muito bem, o senhor fez a notificação. A notificação tem tudo para resolver. Se não resolver, né, se ela não sair, e eu acho que ela não vai sair porque ela não vai largar o osso, o senhor não tem jeito, vai ter que fazer uma ação de rescisão de contrato com tutela antecipada para desocupação, né, e acumulada com a integração de posse. Então, o senhor pode fazer, e tem que fazer, e tem tudo para ganhar. Hoje, o senhor é até proprietário, é um direito que o senhor tem. E outro, o senhor tem um contrato de comodato assinado, né? Isso é importante. Então, o senhor falou uma vez para mim, que eu vi aí no seu YouTube, que as testemunhas aqui não têm muita veracidade. Então, os que assinaram nesse contrato aqui foi um irmão e a própria advogada que me fez as sobrepartilhas. É. Qual é
problema das testemunhas. Porque o senhor falou que a testemunha não tem muita veracidade no contrato. Porque uma vez, eu nunca vou esquecer disso, eu até comento isso na aula. Eu pedi para um estagiário assinar um contrato aqui de testemunha. Professor, eu tenho medo, receio, porque eu não quero fazer parte de nada de briga. Eu falei, não, deixa eu te explicar. Existe a testemunha no fórum, que é uma testemunha criminal, e existe a testemunha instrumental. O que é testemunha instrumental? Você assina um contrato porque você está vendo que existe um contrato. É uma formalidade, você nunca vai ser chamado para nada. Né? E é verdade. Então, como eles assinaram esse contrato aí, alguma coisa pode me oferir nisso aí? Não, claro que não. Pode ficar em paz que não vai, não. Certo. Porque houve duas testemunhas, né? No primeiro contrato que o senhor viu aí, inclusive ela está me alegando e eu dei um papel em branco para ela assinar. Nesse primeiro contrato de comodato aí que eu passei para o senhor, que não tem as testemunhas assinadas aí, né? E não foi. Eu assinei eu, minha esposa e ela. O senhor pode ver que aí há um complemento, né? Na última página, há um complemento da escrita. E jamais um tabelonato de notas vai reconhecer firma de um documento em branco. Não vai. Inclusive, na verdade, eu vou ser sincero com o senhor. O cartório tem que conferir, né? Se tem os requisitos de validade, mas tem cartório que não faz, erra. É um exemplo. Foi feita até uma brincadeira entre os alunos na faculdade que eu dou aula. Os alunos fizeram um contrato de compra e venda de um terreno na Lua. E a aposta da sala era se o cartório ia reconhecer firma ou não. Foram lá no cartório e reconheceram firma. O cartório reconheceu firma. E aí saiu reportagem, eu participei, né? Pra você ver o nível da coisa. Aí você fala, mas, poxa, o cartório tem que ver. O cartório alegou que não, eu reconheci firma, eu olhei se a assinatura era ou não era, só isso, eu não vi o teor do contrato. Entendeu? Então precisa tomar cuidado, né? Sei. Eu tenho o selo aí. No selo foi feito em um selo só único as 3 assinaturas reconhecidas. E não foi fraudado mesmo. Isso aí foi um contrato feito e foi assinado. Eu tenho a minha veracidade que é legítimo, mas ela está alegando que eu dei um papel em branco para ela assinar. Entendi. Mas o senhor dá para conduzir bem esse processo, o senhor pode trabalhar com testemunha, né, com declarações, que foi um comodato, dá para conduzir bem. Então, tomara que a notificação o senhor tenha feito. Eu acho que não, porque ela não é boba, né? Ela já está questionando agora. Eu faria sim uma ação, depois de passar o prazo que o senhor deu, eu faria ação, certamente eu faria ação. O nome da ação é rescisão de contrato, do contrato de comodato, e essa ação o senhor não pode esquecer, né? Tem que trazer a reintegração de posse em pauta, né? Tem que falar da reintegração de posse, é muito importante, né? Para o senhor ter sucesso, né? Certo. Então, aí, nesse caso aí, a alegação dela aí, ela está alegando que ela está lá há 30 anos e há 48 anos. Isso também não tem muita fluência não, né? Não tem. É claro que quanto mais tempo ela ficar, pior. E uma hora ou outra ela vai tentar um uso capião. Se o senhor descobrir que ela fez um uso capião, o senhor vai ter que se habilitar nesse uso capião, ou contestar, vai ter que se opor, na verdade, né? Porque senão ela ganha uso capião, ela tem muito tempo de posse, né? Ou seja, se o senhor não fizer nada, provavelmente ela vai fazer uso capião. Precisa tomar cuidado, hein? A tese de defesa dela é uso capião, né? Então, mas mesmo que eu tenha a matrícula, tenho... outra coisa também. Ela paga o IPTU e paga a luz lá, né? Então, agora, mesmo eu tendo a matrícula, tendo proprietário, ela pode entrar com o uso capião? Pode, claro que pode, porque o uso capião não é o fato do senhor ser dono, é o fato de eu ter a posse mais pacífica nos donos. Aí nós vamos falar assim, mas ela não tem, mas ela vai alegar que tem. E se o judiciário comprar a ideia? Se o judiciário entender que ela tem, porque infelizmente julgou mal, analisou mal, ela ganha os capiões, o senhor perde a propriedade. Não tenha dúvida disso. Sei. Então, porque inclusive... Por isso eu sempre falo, né, nas aulas, tem que ter cuidado para não perder o imóvel por uso capião. E quais são os cuidados? Fazer contrato, aluga, contrato, locação. Mas eu cobro um valor que não é justo, eu cobro um valor simbólico. É melhor até que o comodato.
Quando você não quer cobrar nada, o comodato é uma opção, né? Aluga ou empresta, mas tudo por escrito. Nunca por prazo indeterminado. Tem que tomar cuidado com isso, né? Então, e nesse caso eu tenho o contrato de comodato, ela pode, o juiz dar ação para ela com o contrato de comodato? Pode porque a gente não pode achar que a causa é ganha nossa, né? A gente tem que entender que ela tem muito tempo de posse, então se ela souber levar isso, conduzir isso, ela tem boas vantagens aí, hein? Por isso o senhor teria que fazer, o senhor já fez a notificação, ótimo, mas independente de quem for fazer, faça a ação de rescisão de contrato e reintegração de posse, senão o senhor vai se dar mal, vai cair até na prescrição. Certo. Explica para mim, então, ela entrou com esse pedido aqui no dia 30 de janeiro. Tá. Até agora eu não recebi ainda nenhuma notificação do fórum. E me fala uma coisa, o senhor nunca pesquisou pelo CPF dela, porque o senhor tem o CPF, o RG, o senhor nunca pesquisou para ver se ela tem uma ação de escapeão no nome? Não pesquisei não, doutor. Eu só pesquisei, eu descobri que ela entrou com ação, eu entrei no YouTube e digitei o CPF dela. Eu fui pela Jus Brasil, né? Legal, Jus Brasil é bacana, legal. Então, mas a Jus Brasil eu não tenho a senha. Ali eu só consegui metade do número do processo dela, mas apareceu lá que ela estava bem no processo, ela contra o meu nome. Aí que eu pedi para que a minha filha conseguisse me abrir o processo lá e fazer essa cópia aí. Então, mas eu não recebi notificação nenhuma ainda do fórum. Do fórum. O ideal entra no site TJ é público. Aí o senhor entra em consulta processo, aí lá o senhor digita consulta por documento. O senhor digita o CPF dela, depois o RG, o senhor consegue encontrar, a não ser que o processo fosse segredo de justiça, né? Mas o senhor consegue encontrar se ela tem algum processo. Mas o Jus Brasil é ótimo, maravilhoso. O senhor já achou, o Jus Brasil é muito bom, eu gosto muito. Então, mas que eu joguei no YouTube, o YouTube me... Jogou pro Jus Brasil. Me socorreu já, né? Socorreu. Mas eu não consegui abrir o processo, né? Então, aí depois que a minha filha conseguiu abrir o processo, ele copiou isso aqui. Eu mandei pro senhor aí, né? Eu tô vendo aqui. Deixa eu olhar se eu acho aqui alguma ação de escapeão. Vamos ver. Aí eu já falo para ajuda o senhor, tá? O senhor quer o número do CPF dela? Já tenho aqui. Tem aí? Tem. Ela só não fez o escapeão porque ela tá mal orientada. A hora que ela pegar uma advogada que entende do ramo de verdade, vai falar para ela, faz o escapeão. Aí o senhor vai falar assim, mas tem um contrato de comodato. Alega que o contrato venceu, que o imóvel foi abandonado, não existe mais essa relação de comodato, existiu, hoje não existe mais. O senhor precisa tomar cuidado, o senhor pode perder esse terreno sim, viu? Esse imóvel sim. Teria que fazer o quanto antes a ação, teria sim, já há muito tempo, né? E outra, tudo tem prescrição, né? O senhor corre o risco do juiz falar assim, não, prescreveu, agora que você quer a reintegração do imóvel, corre esse risco. Por isso o senhor vai ter que bater no direito de propriedade, porque o direito de propriedade tem uma jurisprudência muito forte que não tem prescrição. Se o senhor levar para o direito de posse puramente, a chance de dar errado é muito grande. Então, nesse caso aí, ela deu entrada lá no dia 30 de janeiro. Eu não recebi notificação nenhuma. O prazo que eu dei a ela venceria agora no dia 6 de março. Que é 60 dias que eu dei para ela. A única saída dela é o uso capião. Ela alega que tem a posse mais pacífica dos donos, ela usa isso como matéria de defesa. O uso capião hoje em dia, existe uma facilidade muito grande. O herdeiro pode fazer uso capião de veículo, caminhão, carreta, moto, barco. Então, não é difícil ela fazer e ganhar. Certo. Então, e aí no caso, qual é o prazo que eu tenho aqui? Eu tenho que esperar receber primeiro a intimação? Não, eu vou ser sincero, eu já faria. Não tem prazo nada. O que o senhor fez é uma notificação extrajudicial. Em regra, é informal, não tem prazo de nada. O senhor fez, né? Mas eu faria. Eu faria a ação quanto antes, faria para ontem. E essa ação aqui que ela está abrindo contra mim, que a obrigação de fazer, o que eu falo? Eu tenho que me defender disso aqui, né? Mas o senhor tem que ser citado, né, para se defender. Tem que esperar a citação? Tem que esperar. Eu falo para os meus alunos, não é inteligente a gente achar um processo na internet e falar, ai meu Deus do céu, estou preocupado, vou entrar no processo. Não,
você tem que ser citado. Porque antes de ser citado, o jogo não começou. Na verdade, antes do senhor ser citado, ela pode desistir do processo. Antes do senhor ser citado, ela pode não conseguir citar o senhor, é uma realidade, né? O processo é arquivado. Então, não, tem que esperar ser citado pelo correio, normalmente, mas tem que esperar ser citado. Ah, certo. Tá, mas nesse caso eu tenho que já ficar preparado, né? O senhor está ciente que tem um processo, mas tem que esperar ser citado, sendo citado, aí sim, começa a contar o prazo para apresentar a contestação, né? Ah, certo. Bom, então... Não tem, tá? Não tem, pelo menos no sistema aqui não localizou. Não tem ação de usucapião, não. Ela está se ocultando, não quer sair da área, né? Toda aquela história. Mas o lado bom, a notícia boa que eu tenho para o senhor, que pelo menos o usucapião ela não fez, né? Ah, certo. Entendeu a entrada. Bom, e aí no caso, para mim já dá início, então, eu tenho que esperar o 6 de março aí para mim entrar com o processo? Não, tem que esperar nada não. Se eu esperar, o senhor já está atrasado, já está que nem o Rubinho Barrichello. Verdade, com muito carinho, sou sincero. Já devia ter feito, ó, o senhor está correndo, a ação do senhor já virou uma ação de risco, porque pode o juiz, se ela for mal montada, o juiz vai falar assim, prescreveu. O senhor agora, depois de tanto tempo, o senhor quer correr atrás da posse, entendeu? Então, se não for uma ação que leve para o lado da propriedade, o senhor perdeu a ação. Não tem mais tempo para perder, né? O senhor tem que fazer a ação sim, independente de quem for fazer, mas tem que fazer. E esse negócio, notificação, vou esperar chegar. Não tem que esperar nada. O senhor já junta no processo que notificou ela. Porque ela não vai nem responder essa notificação, vamos ser sinceros, né? Certo. Tá. Mesmo que essa notificação que eu mandei para ela, só tem a minha assinatura, eu não reconheci firma. Não vale nada. A notificação não vale nada. Com muito carinho. Claro que tem que fazer, oriento meus alunos a fazerem. Ajuda no processo, você tentar provar, demonstrar que tentou resolver amigavelmente, mas o nome já diz, notificação extrajudicial. Tá? Não vale nada pro processo, não muda nada. Então, mas essa notificação eu tenho que fazer da entrada no fórum. Não, o senhor tem que fazer uma ação judicial. O senhor tem que fazer uma ação judicial de rescisão de contrato, certo, cumulada com reintegração de posse e tutela antecipada. Certo. É o que o senhor tem que fazer. O senhor tem que contratar um advogado, uma advogada da confiança do senhor, e aí o senhor faz essa ação para rescindir o contrato, a ação de rescisão de contrato, a ação de rescisão de contrato e reintegração de posse. Mudou o nome aqui. Reintegração de posse. Cumulada com reintegração. Isso, com tutela antecipada. O nome correto é ação de rescisão de contrato, cumulada com reintegração de posse e tutela antecipada. Essa é a ação que o senhor tem que fazer. Lembrando que quem for fazer essa ação, qual que é a grande dica do jogo? Tem que levar para o lado da propriedade. Se levar para o lado da posse, o juiz vai falar que prescreveu. O senhor vai perder a ação. Ah, é? O negócio é sério, porque nós temos um judiciário que não tem dó. O judiciário é bonzinho, está aqui para me ajudar. Tá nada. O judiciário hoje em dia, salvo exceções que tem, gente boa, eles querem se livrar do processo. Eles querem achar erros para se livrar, aplicar prescrição, falar tchau, próximo, bater no meta no CNJ. É fria e suja e feia a coisa. Eu sei, eu entendo perfeitamente, doutor. Tá certo, Bom... Mas ela não fez uso capião, graças a Deus, que bom. Então, a maior parte das coisas aqui, se o senhor falou que não tem muita validade, do que ela tá me acusando aqui... Então, eu achei, a obrigação de fazer, a ação de obrigação de fazer, ela quer a reparação das coisas. Ela quer que o senhor pague, né? Só que a ação tá errada também, viu? Tá tudo errado, Deus do céu. Olha, o nível do judiciário tá ruim, mas o nível da advocacia também não tá atrás, viu? Por isso eu falo para os alunos, a gente precisa estudar, melhorar, se especializar, porque a obrigação de fazer para receber o que foi pago não tá errado, é perdas e danos, né? A ação que deveria ter sido feita é perdas e danos. Tudo bem, bom para nós. Eles erraram a ação, melhor para nós, mais fácil se defender. A colega dela aqui, a advogada dela, assustador. Ela não está pedindo danos morais.
Não, mas perdas e danos não é só dano moral. Perdas e danos é dano material. E quando eu gasto numa casa, eu quero o ressarcimento, eu quero o que eu gastei, é a ação de perdas e danos materiais. Não é a obrigação de fazer. Tá errado, né? Mas até aí, o erro não é do senhor, o erro é de quem fez a ação. Azar dela, sorte do senhor. Sorte do senhor que ela contratou um advogada ruim, já errou até a ação, né? Tá bom, que bom. Eu posso, então, fazer, eu tenho o direito de, se eu fizer ação, me pedir danos morais, pedir Cuidado, viu? Cuidado. Ó, eu sou muito sincero e sou do bem, né? Eu acho que pelo menos a gente tenta ser do bem. É um exercício que a gente tem que fazer todo dia, né? O ser humano é que nem um cachorro que usa uma focinheira, eu falo, né? Então a gente tem que praticar bons hábitos. Cuidado, né? Se o senhor pega uma pessoa, um aventureiro, uma aventureira, vamos colocar dano moral. Aí a ação fica cara, se o senhor perde a ação, as começa a ficar maior. E as custas judiciárias também. Cuidado. Se tem um contrato de comodato, eu não vejo por que cobrar dano moral. O senhor não tem chance de ganhar dano moral. Eu não cobraria, por responsabilidade. Dano moral do quê? Eu sei que essa situação gerou transtorno, nervoso, claro, mas dano moral é muito difícil ganhar no Brasil. E vai alegar o quê? Olha, juiz, eu pedi a casa, não devolveu, eu quero dano moral? Muito fraca essa tese. Eu não pediria. Eu acho que no seu caso é melhor pedir o feijão com arroz e ganhar, que é a rescisão do contrato e reintegração, do que inventar muito. Inventar muito, esse suco vai ficar azedo, viu? O sucumbência? Sucumbência é um direito do processo quando não tem justiça gratuita. Então, não tem nada a ver com o senhor, é com o advogado. Se o advogado ganhar, ele tem direito de sucumbência se não tiver justiça gratuita, tá? No meu caso, eu posso pedir justiça gratuita, né, também, porque sou aposentado, ganho R$2.000 por mês. Na verdade, pode pedir justiça gratuita, se for deferida. Se ela ganhar ação, o senhor não paga sucumbência. Se o senhor ganhar ação, ela não paga sucumbência. Sucumbência só existe quando não tem justiça gratuita, tá? Tá certo. Eu tenho esse direito, né? Por aí, 73 anos, aposentado, R$2.000 por mês. Então, o judiciário, a gente pede as coisas, né? Fundamenta bem. Quem vai dar justiça gratuita ou não é o juiz ou a juíza. Se o juiz indeferir e a gente achar que tem os requisitos, e pelo que o senhor está falando tem, aí faz o agravo de instrumento. Mas não existe causa ganha no Poder Judiciário. A gente precisa acabar com esse boato bobo. Causa ganha, eu tenho direito, é meu. Não. Tudo é analisado, os juízes erram, os juízes acertam, viu? Certo. Entendi. Então o senhor está bem orientado, o senhor já sabe o que fazer. O senhor pode usar a defensoria pública para não gastar nada, o senhor pode contratar um advogado da sua confiança, conversa com ele, fala que o senhor conversou com o professor Júlio, normalmente me conhece. Se quiser fazer alguma coisa no escritório, eu faço também. Eu ajudo de todo jeito, tá? Se contratou um advogado, um parente advogado, marca uma mentoria, eu corrijo a peça com ele, com ela, sempre com ética, com respeito, tá bom? Certo, doutor. Eu tenho a minha filha, que ela é formada, mas se formou, pegou a UB já há uns 2 anos atrás. Só que a especialidade dela não é nessa causa, por isso que eu estou sempre ouvindo o senhor. Usar aquilo que é especialidade. Eu sou nessa tese ainda, então... eu na minha vida, se eu tenho condição financeira, de alguma forma tenho condição, eu só trabalho com especialista. Vou comer, é verdade, vou comer pizza, eu vou na pizzaria. Quero comer carne, eu vou na churrascaria. Ou seja, agora você vai em lugar que faz tudo, não faz nada. O senhor aplica aí, né? É que nem médico, eu faço tudo. E você cura até hemorroida, sai pra lá. É isso aí, doutor, viu? No caso aí, doutor, como eu já há 3 anos eu estive aí com o senhor, né? O senhor me deu um valor aqui, mas eu sei que realmente deve ser reajustado a tempo, né? Então, quanto que ficaria para me fazer essa ação? Uma ação de rescisão de contrato cumulada com uma reivindicatória, o certo é reintegração, mas a gente vai ter que induzir essa reivindicatória para fugir da prescrição. O senhor vai gastar hoje aqui no escritório o valor de tabela, o senhor vai gastar 15 mil, mas é 30% de entrada, o restante é parcelado. E aí quem for fazer para o senhor tem que incluir, né, no caso eu incluo também, a oposição do escapião, porque ela vai fazer o escapião. É a única forma que ela tem de se defender.
Ela não fez ainda por falta de conhecimento, orientação, dinheiro, não sei, mas ela vai fazer. E a hora que ela fizer o uso capião, tem que se habilitar um uso capião como terceiro interessado e se opor, né? Se opor ao uso capião. Como que ocorre? O uso capião, a oposição do uso capião, ela ocorre de duas formas. Eu me habilito no uso capião antes do senhor ser citado e defendo o senhor. É oposição. Ou o senhor é citado e a gente apresenta a contestação. Também é oposição. Eu sou a favor sempre de se habilitar antes da citação. Porque a hora que o senhor for citado, o processo de uso capião já está no meio para frente. É um risco grande. Ah, certo. Tá, mas esse parcelamento aí que o senhor faz, acresce juros? Não tem nada de juros, não. Não sou agiota. Não, eu sei, né? Porque... não, sai fora. O parcelamento aqui é cartão de crédito. Então, se alguém cobrar juros, é o cartão de crédito. Pode ser feito por boleto. E o boleto o senhor paga depois do prazo, ele tem juros lá do próprio boleto. Mas não tem nada de acréscimo, não tem nada disso. Eu procuro ajudar nesse sentido. Tá certo. E aqui o senhor sempre diz aqui também para mim, mesmo não quero parcelado, existiu aqui uma cláusula aqui que o senhor fez para mim, 50% de um quarto do salário mínimo de manutenção. O que é isso? Na verdade, uma coisa é a peça, o senhor paga para fazer a peça. A peça é a distribuição. Outra coisa é para tocar o processo. Então, para tocar o processo, precisa de uma assessoria jurídica. Essa assessoria jurídica é olhar o processo, responder os despachos. Já há muitos anos, eu e muitos profissionais separamos isso. Por quê? Senão você recebe os honorários e esses gastos para tocar o processo vão ser descontados dos honorários que você recebeu, ou seja, você trabalha e não ganha nada e ainda paga para trabalhar. Então, por isso o certo é fazer isso, né? Então, por isso o certo de forma correta e ética é feito o trabalho e a manutenção, que é os gastos do processo. Não é muito, é pouquinho, mas supre os gastos do processo. Certo, entendi. Certo. Bom, dentro então das suas possibilidades que o senhor me passou aí para mim, então eu tenho que pensar então e não agir de uma maneira incorreta, né? Tem que procurar... Fala com a Ana Paula, negocia com ela valor, negocia com ela a forma de pagamento, às vezes o senhor não tem a entrada total, negocia um pouquinho menos, negocia com ela, tá? Ela ajuda muito, eu sou muito humano, ela vai pedir aprovação aqui no sistema, eu vou aprovar, ela tem lá a forma de tocar, né? E a gente respeita a hierarquia, o escritório é meu, mas eu não cuido dessa parte já há muitos anos. Mas eu ajudo sempre, tá? Eu ajudo sempre, sim. Tá bom? E dentro desse limite aí, não teria um jeito de, como diz o português, espremer um pouquinho a chupa do limão? Oi? Não entendi. Eu digo assim, dentro desses 15 mil, não tem jeito de... Porque eu sou descendente de português. Eu sei. Então, o português fica assim, nós temos que espremer o máximo que dá na chupa de limão. Entendi. Tem jeito de espremer um pouco? Tem, conversa com ela sim, com certeza. A gente vê uma redução para ajudar o senhor, tá? Vem com ela assim, tá bom? Porque realmente as condições, né? É que é uma açãozinha, é uma ação chatinha. Envolveu reintegração de posse, é cansativo, é demorado. Quando for fazer a reintegração de posse, tem que ir com o oficial de justiça, acompanhar o oficial de justiça, força policial, a gente leva a segurança aqui, normalmente eles são prestadores de serviço da rota, então o custo é alto e a dor de cabeça é grande. Então, possessória, eu falo que é ação cansativa. Faço porque amo o que faço, entendo, sou especialista em direito imobiliário, mas envolver o possessório no meio é complicado. Eu acho que são os honorários bem corretos, justo, né? Porque o trabalho é grande e o risco de vida é grande. Você vai lá fazer uma reintegração, você não sabe o que pode acontecer, quem pode estar lá, né? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Por exemplo, assim, quando o senhor falou, né, uma vez também, teria que ser notificação extrajudicial, né? É feita no cartório isso aí? Não, extrajudicial o senhor mesmo faz. O senhor, o advogado, né, um contador, qualquer pessoa pode fazer. Extrajudicial quer dizer que é fora do fórum. E pode fazer no cartório, mas o cartório é o tabelião de títulos de documentos, ele faz também. Mas aí o senhor paga caro, não vejo diferença não. Não vejo que muda nada não.
O senhor chegou no momento aí que o senhor a briga está grande. O senhor tem que fazer uma ação. Não interessa quem vai fazer. Se é o professor Júlio, se é fulano, se é ciclano, se é a filha do senhor, se é a Defensoria Pública, mas tem que fazer, tá? Aqui não estou aqui para vender nada. Mas alguém tem que fazer. A ação que o senhor diz tem que ser... Ação de verdade. No fórum, né? No fórum. É ação de verdade. Ação no fórum. Processo. Não extrajudicial. Não tem nada extrajudicial. Isso não existe que extrajudicial, reintegração extrajudicial. Tá bom? Então, fala assim, fica com Deus, qualquer coisa o senhor conversa com a Ana Paula, tá? Ana Paula. Ana Paula? Isso. Um abração. Fica com Deus então. Vou liberar o senhor aqui. Ficou alguma dúvida? Tá certo então, doutor. Muito obrigado. O senhor está bem orientado, viu? Está bem orientado. Sempre acompanhando com o senhor aí. Eu agradeço, tá? O carinho, fica com Deus, tá? Amém. Tchau. Amém. Tchau. Tchau. Mais um atendimento. Muito obrigado a você que acompanhou. Fique com Deus também.